Esse outro caso aqui foi um caso bem interessante, porque quando a gente avalia um paciente pela primeira vez, como esse, né, a gente busca sim lesões suspeitas, sejam pigmentadas ou até mesmo lesões que são mais eritematosas. E o que chamou a atenção nesse paciente foi essa lesão número 3 aqui, né, na região do peitoral esquerdo do paciente. Então, quando a gente vê essa lesão, um pouco de eritema, um pouco de hiperpigmentação melânica, e quando a gente coloca o dermatoscópio, a gente vê realmente que tem estruturas dermatoscópicas de cor acastanhada. E o que chama atenção é que tem estruturas arredondadas, aglomeradas, nesta parte da lesão. E aí, nesse caso, a gente já é induzido a classificar, não, essa lesão provavelmente é de origem melanocítica, porque um dos critérios que classifica uma lesão como sendo de origem melanocítica é encontrar glóbulos acastanhados agregados em alguma parte da lesão. E nessa lesão, sim, temos glóbulos agregados nessa parte aí que está da lesão. Então, pessoal, o que que acontece? Nesse caso, você tem essa lesão com esses glóbulos agregados, acaba classificando essa lesão como sendo de origem melanocítica, e aí vai buscar outros critérios para classificar se é de origem melanocítica maligna ou não e poder dar a conduta final a essa lesão. E aí você vê que nessa área aqui tem algumas áreas amorfas, castanhadas, e é interessante que essas áreas, elas às vezes não estão tão amorfas, não estão tão fora de forma. Elas representam linhas vindo aqui em direção para a região externa, né? Linhas radiais, emitindo aqui para a região externa da lesão. Aqui outra linha, aqui outra linha, aqui outra linha. Nessa parte amorfa hipopigmentada, até alguns vão pensar, será que não é uma área de regressão, né? Uma parte de uma cor mais branca que a pele ao redor? Talvez até sim, seja uma área de regressão realmente na dermatoscopia, que pode corresponder a uma regressão na histologia, mas fora essa área, talvez de uma possível regressão, também a gente vê algumas linhas esbranquiçadas, né, que seriam as áreas de crisálidas. Então, se a gente tem essas crisálidas, algumas estruturas arredondadas e algumas linhas, talvez a gente vai querer imaginar, talvez essas linhas, na verdade, representam estrias numa lesão de origem melanocítica. E aonde que estaria o erro na interpretação de falar que isso aqui é uma estria radial? É porque, por definição, estrias radiadas numa lesão de origem melanocítica, elas têm que provir de uma rede pigmentar que esteja presente aqui antes para depois elas surgirem. Ou, talvez, as estrias radiadas podem estar ligadas a um corpo tumoral enegrecido central. Então, para ser considerada estrias radiadas, que seriam essas linhas aqui, elas teriam que estar ligadas a uma rede pigmentar pré-existente ou a um corpo tumoral enegrecido aqui no centro. E isso não acontece nessa lesão. Por isso que eu trouxe esse caso, por isso que esse caso foi extremamente desafiador. Por quê? Porque eu tinha linhas radiadas na periferia, tinha glóbulos denotando a origem melanocítica, porém as linhas aqui, que seriam talvez as estrias radiadas, não fechavam os critérios de definição para as estrias radiadas de uma lesão melanocítica, porque não tinha uma rede pigmentar pré-existente e não tinha uma massa tumoral enegrecida pré-existente. E aí que está a charada dessa lesão, pessoal. É claro que eu também não consegui fazer o diagnóstico assim só olhando a dermatoscopia. Acabou sendo um diagnóstico mais retrospectivo. Depois que saiu o laudo, eu aprendi, né, com esse caso que foi desafiador. Então, na verdade, essas linhas são as linhas radiadas, acastanhadas ou até mesmo pontiformes, de um ponto atrás do outro, formando essas linhas radiadas, que podem estar presentes numa lesão de carcinoma espinocelular in situ. E é claro, essas estruturas, esses grumos acastanhados simulando glóbulos, não eram glóbulos verdadeiros de uma lesão melanocítica, e sim simuladores, né, de uma provável lesão melanocítica. E no final, pessoal, o diagnóstico, para minha surpresa, é que se tratava de um carcinoma espinocelular in situ. Então tá aí o carcinoma espinocelular. E é possível ter uma imagem dessa? Sim, pessoal. É raro, não é frequente, mas sim é possível, tanto em livros quanto em artigos, ter essas linhas radiadas pontilhadas ou até mesmo contínuas,
O que não tem frequentemente são essas estruturas simulando glóbulos, mas tem sim a descrição e a presença, é claro, das crisálidas também presentes numa parte amorfa hipopigmentada da lesão. Então lembrar que o carcinoma espinocelular in situ, né, que pode ser considerado também uma variante como sendo apresentado como doença de Bowen, representa o intraepidermal carcinoma e tem como características, né, esse eritema difuso da lesão, tem também a presença ou não das escamas e as microerosões, e o que eu quero trazer não é nem o padrão vascular, que o padrão vascular não estava presente nessa lesão, é a parte pigmentada, acastanhada, que pode sim estar presente em lesões de carcinoma espinocelular, que é um tumor queratinocítico, não é um tumor que tem célula produtora de melanina, porém, os melanócitos normais presentes nessa área anatômica produzem o pigmento e emprestam para as células tumorais do carcinoma espinocelular. E, consequentemente, pinta esse tumor da cor castanha. Então, a parte pigmentada do tumor de carcinoma espinocelular, quando ela é presente na cor castanha, ela pode ter ali a estrutura que é chamada de pontos ou linhas marrons e cinzas, organizadas de forma linear radial, com assimetria na distribuição dessas estruturas. Geralmente essas linhas radiais não têm uma distribuição simétrica por toda a periferia da lesão, e somente uma parte da periferia que tem essas estruturas, como foi visto nessa lesão que eu apresentei. Então, assimetricamente distribuídas na periferia. São chamadas, então, de linhas radiais segmentares. Aqui é um esquema, né, que os livros trazem, mostrando esse pontilhado acastanhado, um atrás do outro, montando essas linhas radiadas segmentares. Então, nesse caso, realmente, a característica que fazia o diagnóstico eram essas linhas radiais. Mas, é claro, que o que fez eu não suspeitar tanto de uma lesão de carcinoma espinocelular foi justamente a simulação de glóbulos acastanhados agrupados nesta parte da lesão, que levou a mim, né, a concluir que essa lesão provavelmente se tratava de origem melanocítica. Mas realmente, falar que isso aqui eram as estrias radiadas de um possível melanoma estava incorreto, porque eles não provinham de uma rede pigmentar e nem de um corpo tumoral central enegrecido. Então tá aí um caso realmente que vocês podem às vezes estarem presentes aí em qualquer dia no consultório e realmente lembrar que o carcinoma espinocelular pode sim ter áreas acastanhadas.